de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Só em um mundo de informações. Boa noite. Hoje eu recebi uma mensagem. Quem não recebe mensagem de WhatsApp hoje, né? E aí uma amiga muito querida me mandou uma mensagem assim, que falava sobre amor, né? Aí ela disse assim, que esse sentimento te envolva na noite de hoje na palestra. Isso era tão cedinho, eu falei, é verdade, porque, olha, o tempo passa, né? O dia voa e a gente às vezes se perde naquilo que a gente se propõe. Aí eu cheguei aqui hoje, me desculpem aqueles a quem eu não cumprimentei, porque às vezes a gente é mal educado, né? Mas eu de fato senti o que essa minha amiga falou, porque eu vi uma carinha, aí eu dei oi, vi outra carinha, dei oi, 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 e aí estava eu envolvida no amor de vocês. Então, eu repasso para vocês esse mesmo sentimento, tá? Nunca é por acaso quando nós nos reunimos, e toda oportunidade que a gente tem de ter boa companhia e de falar de assuntos que nos elevam, melhoram, né? Geram esperança e conhecimento, faz a nossa vida melhor. Então, a proposta, como sempre, no estudo é essa. Vamos estudar, vamos nos aprofundar, e eu trago o meu ponto de vista, mas vamos aplicar para a nossa vida, como a Dirce disse, né? Disse. Então, vamos pensar nesse contexto, porque eu adorei esse título. Quando me deram o tema, eu falei, opa, é tudo a ver, né? Afinal, estamos no mundo, e dizem que é um mundo belíssimo, azul. Mas que mundo é esse? E aí eu comecei a refletir. Bem, estamos em 2018 e esse conceito de mundo a que tínhamos não há muito tempo atrás, ele está mudando, está gerando outras oportunidades e outros conceitos, porque nós temos a arte e a informação democrática e gratuita que a internet nos traz. E, de repente, de uma hora para outra, todos nós, independente de que pontinho do planeta, deste mundo, nós estejamos, nós estamos tendo acesso à informação. E informação e conhecimento é luz. Toda vez que a gente aprende algo mais, é algo que nos melhora, engrandece, gera autoestima, bem-estar, e estamos todos tendo acesso. É só uma questão de escolha, né? Eu vou buscar o conhecimento que vai me melhorar, ou eu vou fazer as comparações, né, da vida alheia com a minha vida. É só uma questão de sintonia. E aí isso me lembrou a questão do mundo. Estamos falando do mundo externo. E a proposta da doutrina espírita é revertermos isso. O externo nos atrai, nos interessa, afinal estamos encarnados, não é? Então é impossível eu não me identificar com o externo, porque eu tenho espelho, e as pessoas olham para a gente e fazem comentários, eu me comunico, eu toco, eu vivo, eu estou inserida nesse mundo externo. Mas quando nós estudamos a doutrina espírita, nós começamos a descobrir em determinado momento que precisamos fazer um outro caminho, o do retorno a si mesmo. Em determinado momento, e é aquele momento quando o espiritismo entra dentro da gente, porque a gente entra no espiritismo, não é assim? A gente se encanta, ouve falar. Isso é sempre bom, a gente sempre tocar nesse assunto. Vem à casa espírita e começa a ter aquela curiosidade e vai namorando. De repente, surge aquele amor. E aí a gente percebe que a doutrina
entrou na nossa vida. E a partir daí, é uma viagem sem volta, interna, para a nossa alma, para a nossa condição, para quem realmente somos. E aí os outros vão ficando não pálidos e nem distantes. Eles e também não perdem a importância. Mas eu começo a perceber que não está na mão do outro a minha felicidade. Não está na mão do outro os acontecimentos da minha vida. Porque o que acontece na minha vida é, invariavelmente, a escolha que eu faço. E aí a gente vai aprendendo, né? Uma coisinha aqui hoje, outra coisinha ali. E percebam, de fato, eu mergulho em si mesmo, porque enquanto eu me identificar com o outro e observar o outro, entrar nessa frequência, eu continuo ainda me desamando. Eu não quero conversar comigo, eu não quero me reconhecer. Dói, sou baixo demais, gordo demais, e por aí vai. Mas nós somos muito interessantes. Essa é a grande notícia. Tanto é que naquele dia que a gente dorme bem, né, e acorda bem-humorado, a gente acha o dia bonito, não acha? Até aquelas pessoas que costumam aborrecer a gente, porque a gente acha isso, não é que o outro aborreça? Até essas pessoas se tornam interessantes. Mas se eu acordo mal, porque não dormi bem, e dormir é um santo remédio, com certeza eu não vou achar graça, nem vou ouvir passarinho cantar, nem vou apreciar o céu. Então tudo depende da gente. E é esse tema que eu acho fascinante. E por falar em céu, antes da gente ler o Evangelho, eu me recordei, e tem tudo a ver com o tema, de algo que eu li há muito tempo atrás, que é muito breve e conta que duas crianças estavam deitadas assim na grama. Imagina, né? Deitadinha no grama, olhando para o céu. Tem criança que faz isso? Será que consegue ficar deitadinha, quietinha, olhando para o céu? Eu não sei, mas quando eu li isso, tinha criança que ainda fazia isso, né? Quietinha lá, apreciando o céu, e de repente, eram dois irmãos, o menino vira para a menina e fala assim, então, por que o céu é azul? Aí a menina mais velha, super inteligente, fala, uai, porque Deus é menino. Se Deus fosse menina, o céu seria rosa. Esse é o ponto de vista dessa criança, né? E nós somos ainda essas crianças observando, permitindo, né, esse contato. Mas o que nós viemos fazer hoje é a gente poder, através do Evangelho, ouvir a mensagem do Espírito Protetor em Bordeaux, 1863, quando veio nos esclarecer sobre esse tal homem do mundo em 1863. Estamos em 2018, tempo pra caramba, né? Então, nesse item 10, está escrito: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Muito claro, não é? Purificai vossos corações. Esse é o recado. Seria, né, a frase em destaque. Porque, de fato, quantas vezes já ouvimos
os bons espíritos, o nosso guardião, ele está se comunicando, ele está te orientando, mas você não ouve, porque há muito ruído dentro de você. Ou seja, o seu mundo está engarrafado, está tempestuoso, está barulhento, então eu não ouço. Quando eu purifico o meu coração, ou seja, quando eu me refino, quando eu busco de fato o contato com algo mais elevado, aí sim eu vou encontrar ressonância, né? E vou poder ouvir, e vou poder receber aquilo que eu tanto busco, porque há sempre um pedido. Então, o que eles querem nos dizer, enquanto bons espíritos, é que eles estão, de fato, nos assistindo. Mas depende de nós, é uma questão de escolha, né? Então, eles dizem, encontrando em vós as necessárias condições, vão lançar em quantidade a semente que devem germinar em nós e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Aí vejamos por que, né? Logo os frutos da caridade e da justiça. A caridade, porque nós já entendemos que fora dela nós estamos perdendo a grande oportunidade de sermos de fato felizes. Porque a felicidade não está naquele que recebe, não é? Não está nas mãos daquele que recebe. A felicidade está nas mãos daquele que doa. Então é realmente algo muito frondoso e belo que surge dessa opção nossa. E a justiça, porque, de fato, sendo justos, nós vamos exemplificar e nós vamos conseguir modificar aquilo que a gente chama de mundo e que às vezes a gente tanto sonha, né? Vamos modificar, vamos melhorar. E seguindo. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com sentimento de pureza que possa santificá-las. Isso lembra muito aquela condição que eu acredito que vocês já devam ter refletido sobre estar no mundo, né? Quantas vezes a gente pensa assim, vou me isolar. Tão melhor seria eu ir para uma floresta, para um sítio, para eu, naquele momento, poder meditar, poder estudar, em contato com a natureza, eu poder evoluir. Quem sabe eu medito tanto e eu posso me iluminar, como a gente tem o exemplo de Buda. Mas nós estamos numa condição ainda e inseridos na sociedade, muitas vezes a gente até tenta, né, essa saída e não conseguimos. Porque, na verdade, o que nos interessa enquanto prova, porque ainda estamos vivendo essa condição no nosso planeta de prova e expiação, porque o mal ainda pulula, a gente observa, é necessário que eu passe por elas. Eu não vim aqui à toa, porque se eu viesse aqui, não é que à toa seja eu ir para um monastério, seja eu viver uma vida monástica. Não, isso é muito respeitoso, extremamente importante. Mas a maior parte de nós veio aqui para aprender a amar, para aprender a aceitar, para aprender a tolerar, para aprender a colaborar, para sermos solidários, caridosos, justos. E isso a gente só consegue na vida diária, naquela vida familiar, que é a base de tudo e a mais importante. Sem ela, eu não me preparo para o meio social. Nós somos aquela joiazinha, né? Na verdade, vamos pensar na joia. A joia, para ela se tornar
aquela pedra divina que a gente deita o olhar e deseja ter, né? Tão lindo apreciar aquilo. Para que ela se tornasse aquela pedra reluzente e maravilhosa, ela passou por um buril, não é? Ela foi lapidada, arranhada, manipulada, transformada e virou luz, porque vira, né? Reflete a luz. Nós somos como essas pedras. Depende, né? Às vezes a gente está um pouquinho melhor, não está tão fechadinho. Então a gente precisa do buril, do atrito, da lapidação, para brilhar. Porque a luz já está aqui dentro. Já foi implantado, né? Já está em nós. Mas precisa exalar, ela precisa se expor, ela precisa reluzir. E isso é o contato com o mundo. E aí a gente já está falando com o mundo externo. E especialmente com aqueles que nos aborrecem. Esse que nos aborrece, a gente deve fazer assim: te amo. Vamos mudar. Te amo, te adoro, preciso de você. Você é a minha pílula mágica. E é. Quantos de nós vivemos um conflito muito sério? E normalmente, né? Papai, mamãe, irmão, marido, esposa, e por aí vai. Sempre ali, né? No nosso grupo, o grupo que escolhemos. Mas a gente se aborrece, né? Às vezes é uma relação desgastante, é ali. Quantas vezes, né? Já tive a oportunidade de falar sobre isso com algumas pessoas. O conflito está ali. Aonde está o conflito? É com fulano. Então é exatamente com fulano que você precisa aprender a se relacionar. Aí todo o resto vai viver, vai ser melhor. Tem um psicólogo, que eu estou adorando ele. Acho ele sensacional, chamado Léo Freiman. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir algum vídeo dele. Tem uma sabedoria impressionante. O Léo Freiman tem uma frase que eu acredito que vocês também vão incorporar, que diz assim: a vida sem laços vira um nó. Bem básico, bem cirúrgico. Então a gente precisa, né, estabelecer esses laços para que não vire um nó. Estabelecer esses laços. E eu só vou estabelecer esses laços quando eu, de fato, me respeitar, me amar, me colocar no meu lugar e procurar, né, conviver com aquele companheiro de jornada que às vezes não está nem na minha família. Às vezes ele está no meu ambiente de trabalho, na casa espírita. Essa imagem é muito bonita, porque ela tem muito a ver com o que a gente leu. Vocês já esqueceram, né? Porque eu falei tanto depois. Mas está lá, naquele último trechinho. Está em Lucas, diz o seguinte. É aquela passagem quando Jesus encaminha, né, os apóstolos para irem às vilas, aos lugarejos, para levar o evangelho, né? Então, em determinada parte, ele orienta: assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja para esta casa. Agora vejam vocês, quando a gente isola essa informação, observa, se aprofunda e vê como ela tem uma aplicabilidade tão grande na nossa vida. Se a nossa postura é hábito, por isso que a gente precisa estudar. A gente estuda, aí gosta de uma coisinha, vou tentar aplicar isso. Nós somos o laboratório, não é o outro. Então, se nós tivermos essa postura de, ao nos aproximarmos de uma casa, de um mundo, de alguém, e dissermos: a paz esteja em você. A paz esteja nesta casa. Se eu não falo, eu penso. Podem ter certeza de que a gente alcança esse objetivo.
O outro não precisa nos ouvir. E nem fazer uma leitura facial, que o externo chama muita atenção, né? Mas a minha intenção, ela alcança com uma velocidade muito maior do que o meu piscar de olhos. Muito maior. A paz esteja nesta casa. Então é isso que nós devemos, de fato, incorporar para que a gente possa ter uma vida muito mais fácil, né? Para que esse mundo onde nós habitamos, ele seja um mundo em que a gente sinta, né, gosto de estar ali. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los. A orientação. Não os contrarieis. Oh. Será que a gente faz isso? Nos íntimos a gente faz isso? Eu tenho que rir, né? Porque às vezes a gente é perigoso, né? Será que a gente não confronta? Quer ver uma coisa gostosa? É quando a gente está doido para falar. Está doido para cutucar. Né? Para dizer eu não gostei, faz diferente. Aí a gente faz assim. Engole a vontade e deixa passar. Olha, dá uma sensação boa. Aí a paz está aqui, dentro de mim. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. Então é essa certeza que a gente tem que ter, e não é verdade? Vamos pensar. Todo mundo não tem objetivo? Hoje, por exemplo, nos deslocamos do nosso trabalho ou do nosso lar e vamos para a casa espírita. Aqui estamos. Qual foi o nosso objetivo? Esse percurso. Então, que este percurso, que dizem, né, que às vezes é o mais importante, que é a alegria do caminhar, é a alegria do movimentar-se, do desejar, a preparação para aquilo, que seja feliz, né? Que seja um momento realmente importante para a gente, e não aquele estar. O ansioso, por exemplo, ele já fica com uma gastura danada, a respiração até muda, porque ele não está ali naquele momento do deslocamento e nem no aprofundamento da ideia. Ele já está se vendo lá. Quantos de nós, em um dia assim bem cheio, atribulado, eu estou lembrando da minha mãe, ainda bem que a minha mãe não assiste a internet. Vou entregar. No casamento da minha irmã, ela estava se arrumando e já com a respiração assim, né? Aí virou sozinha e falou assim: mal vejo a hora desse dia acabar. Quem já não falou uma bobagem dessa? Porque é bobagem, não é? Ela já estava numa agonia, coitada, também, né? Ajudando em tudo. Ela já estava potencialmente ansiosa. Mas aí, quando, né, tudo acontece, a gente finalmente senta e vivemos o momento, aí a gente para pensar e diz assim: que bobagem, né? Está sendo tão bom estar aqui. Aí a gente chora, se emociona e vive aquilo. Que alegria estar aqui. Então, a alegria é o estar aqui, não importa onde esteja. Se é nesse passo aqui, se é mais tarde, quando eu for para minha casa. São hábitos, circunstâncias, oportunidades, e é isso que a vida nos dá. Se nós conseguirmos pensar um pouquinho mais na literatura espírita, aquilo que a gente chama de literatura complementar, mas que, na verdade, nada mais é do que seguir o estudo, as obras de André Luiz, quantas histórias nós já ouvimos. E aí nós descobrimos, por exemplo, que é um grande privilégio estar encarnado. Quantos de nós, e a gente às vezes não pensa nisso, desencarnamos no processo de transtorno, de dor, de doença, de falência moral, não importa
tão grande. Levamos muito tempo para nos recuperarmos, damos trabalho para os terapeutas da espiritualidade para poder voltar e viver esse personagem. E aí a gente encarna, às vezes, num lugar bonito de verdade. Ó, eu morro de inveja, eu falo mesmo. Às vezes a gente não pode falar inveja, né? Mas sinto. É uma inveja boa. De quem nasceu nessa cidade, por exemplo. Eu nasci em Saquarema, todo mundo já sabe disso. Mas o mar lá é bravo, né? Diz meu marido que a água é muito gelada. A gente só vê de longe. Aqui é a coisa mais linda, não é não? A cor da água, a brandura. É um convite à paz, não um convite a você se defender, né? Em Saquarema você nasce para ser forte. Aqui você nasce para abrandar o seu coração, se pacificar. Isso é muito grande. É uma lindeza. E aí, as oportunidades que nós temos, às vezes a gente não aprecia. A companhia de alguém. Às vezes a gente está inserido numa família que não somos assim tão afins com todos. Mas tem sempre alguém que nos ama incondicionalmente. Menininha desse olho somos nós. Isso faz um bem, né? E nós também amamos. Temos sempre parceria. Nós estamos sempre vivendo oportunidades. Então, estar aqui é um luxo. A gente não lembra, né? Mas de que quartinho escuro a gente foi resgatado? A gente não lembra. Quartinho escuro. Aí vem para um sol desse, vem para uma vida exuberante como essa. Tem que agradecer. O céu, nós somos um herdeiro do céu, que conta os dias que aproximam de sua herança. Sabe como aproximar ainda mais esse dia? Olha que palavra forte, que é a nossa herança, né? É a gente aprender definitivamente. Chega de apanhar, por favor. Chega de apanhar. É o bom da gente envelhecer isso, né? Eu demorei para aprender, tá? Estou ainda aprendendo. Diminuir os tapas que eu recebo, as frustrações que eu me permito, porque não vale a pena. Quando a gente vai chegando a essa idade que eu estou, aquilo que chamam de maturidade mesmo, a gente vai aprendendo a se relacionar melhor com a vida. Isso é para todos nós. E aqueles que ainda não entenderam isso, vão correr atrás do tempo. Vale a pena. O outro está ali, o nosso desafio está ali, para que a gente acorde, a gente se veja, caramba, como eu sou chato. Ou então, nossa, como eu sou uma pessoa legal. Eu não estava pensando nisso, eu sou muito legal. E vamos seguir a nossa vida, porque assim a gente acelera esse processo. Porque a herança de verdade, gente, é paz e liberdade. É sermos livres nas nossas escolhas, livres onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar. Essa foto é linda. Isso aqui já todo mundo já sabe qual é a ideia, né? Alegria. O Chico, aliás, quem lê sobre Chico fica no céu, né? Recomendo. Quer passar um dia agradável? Vamos ouvir palestra do Geraldo Lemos Neto, falando sobre Chico, contando a história de Chico. Vamos ler livros que contem as histórias de Chico, assistir filmes, documentários. É uma lufada de vida, de esperança. E essa é uma das mensagens dele. Deixe algum sinal de alegria por onde passes, porque faz diferença. Ninguém quer ficar do lado daquele que está entristecido, daquele que está melancólico, frustrado, zangado. A gente quer pessoas com leveza. Quantas vezes a gente já viu falar assim, eu estava mal, mas eu
conversei com meu netinho, vi meu netinho, que delícia. Ou então, vi uma criança, brinquei com uma criança, não é verdade? Por que estar com criança é tão agradável? Já pararam para pensar? Eu queria ouvir de vocês, é estudo, né? Estudo a gente pode falar, pode falar. Por que ficar com criança é agradável? Pura. E o que mais? Ó, aprendemos muito com eles. Tem mais outra coisa importante. Verdadeiras. Alegres. Ó, o que mais? Aquilo que o adulto adquire, uma pista. Aquilo que o adulto adquire quando começa a apanhar da vida. A gente vai ficando o quê? Orgulhoso. A criança, a maior parte das crianças, você briga com ela agora, a gente toma até um susto, né? Daqui a pouco está assim, conversando. Podem perceber que o adulto que é assim, ele não guardou a criança na gaveta. Ele aprendeu, ele tem uma habilidade. Isso é inteligência emocional. De lidar com os desafios, de lidar com as dificuldades. Então, ele evita ser orgulhoso. Aí é uma pessoa mais leve, mais pura, mais alegre. O orgulho é aquilo que realmente, né, bota uma barreira entre a nossa vida e a oportunidade da gente ser mais alegre, mais puro, mais feliz. Então, doar, o sorrir. Vocês sabiam que sorrir ativa determinada área do cérebro que começa a fabricar substâncias importantíssimas para o nosso bem-estar? Hoje a gente sabe, através da neurociência, que sorrir, que ser alegre, é um grande negócio. Ah, mas eu estou muito bravo, eu estou muito triste, a vida está muito difícil. Quem não tem dia assim? Tem dia que a gente está mal, mas mal mesmo, fazendo até careta. Mas se eu estou assim, e eu estou na doutrina espírita, eu vou lembrar, não, peraí, eu posso mudar isso, pensamento é importante, eu tenho que buscar bons conteúdos, então eu vou ouvir uma palestra, eu vou ler um livro, eu vou procurar alguém, eu vou conversar com uma criança, eu vou para uma praça. Já foram para uma praça no momento que vocês estão tristes? Alguém aqui já viveu essa experiência? Olha, só em ouvir riso de criança, a gente ganha vida e esperança. Precisamos disso, enxergar a alegria na vida. Eu acho que assim a gente encerra esse item. Eles fecham assim, eles não, a gente tem o hábito de falar eles, né? Nesse caso é um espírito protetor. Nos diz assim: a perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. Um homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade. Não é verdade? Você se isola, você não tem a oportunidade de descobrir o quanto você pode fazer de bem e de diferença na vida de alguém. E somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. Então, toda vez que a gente pensar assim, não quero sair de casa, o mundo está mal, o mundo é cruel. Quem já não ouviu isso? Está difícil. É nessa hora que a gente tem que mudar realmente o nosso pensamento e buscar aqueles que pensam o contrário. Sair do nosso quartinho, porque senão a gente se habitua ao quartinho, sabia? E estar aqui é consciencial.
Estarmos na outra dimensão também é consciencial. O que eu sou aqui agora, se eu não me modificar para melhor, eu já sei como vai ser o segmento da minha vida no plano espiritual. Nem mais nem menos, exatamente o que eu entendo como vida, entendo como mundo. E nós, enquanto espíritas, entendemos o mundo como algo muito maior. É tão maior, é tão grande, que nós mergulhamos num mundo que, de fato, deve muito nos interessar, que somos nós mesmos. Então, o meio, né, mais poderoso de aperfeiçoar-se é isso aqui, olha. Não só isso, mas estamos na casa espírita e falando sobre espiritismo. E eu gosto muito dessa colocação que diz assim: a filosofia do espiritismo é o acolhimento, consolo, esclarecimento, orientação, cooperação, trabalho coletivo, divulgação pelo exemplo. Portanto, a prática no bem. Então, é um laboratório que nós temos à nossa disposição permanente. Essa casa aqui, por exemplo, ela está aberta de segunda a segunda. Nós vamos encontrar atividade na casa. E ainda tem internet, né? 24 horas. Está lá. E quando nós entendemos que esse é o propósito do Espiritismo, que é acolher, orientar, educar, exemplificar, e tem tanto mais, é que nós vamos vendo o quanto é gostoso quando a gente se dispõe a pegar um tempinho nosso e doar. De novo, a felicidade está nas mãos do que doa, não é do que recebe. Porque aquele que recebe, ele teve sorte, não é? Ele teve sorte de ser ajudado, merecimento. Mas a felicidade em si está naquele que doa. Então, o doar, a caridade, a sairmos, né, do nosso centro e nos relacionarmos, é realmente libertador, é maravilhoso. Isso é a prática no bem. Quando a gente fala em divulgação pelo exemplo, vejam vocês, hoje eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, né? A pessoa nem sabia que eu era espírita. Foi muito legal isso. Aí a gente estava falando sobre vida e tal. Aí ela disse assim, e família? E ela disse, eu tive muita dificuldade realmente na minha vida familiar, mas tive um casal de tios muito importantes para mim, inesquecíveis, as melhores pessoas que eu conheci. Aí começou a falar. Eles são espíritas e eu não sou. Aí eu ouvi aquilo, né, achei tão interessante. Falei, que legal. Eles conseguiram isso aqui, né? A prática, a conduta deles os levou a quê? A exemplificação. Porque isso que importa, não é assim, ser espírita é ser o melhor. Não. É uma ferramenta de autoconhecimento, de melhora, de reforma íntima. Quando a gente aprende que, estando no Espiritismo, estudando Espiritismo, o objetivo é nós sermos melhores, porque o importante é a gente ser melhor, não é não? Que é algo mais frustrante do que você estar, por exemplo, eu estar aqui numa tarefa como essa e depois vocês conversarem com alguém muito ligado a mim e dizer assim, Jaque, reticência. Já entenderam, né? Então, fala bem, mas na prática, reticências. Isso é para todos nós, enquanto profissionais, pais, não importa. Nós temos realmente que ter uma conduta social, mas que a conduta familiar
ela seja, que é o nosso grande laboratório, e a casa espírita não deixa de ser também a nossa casa, a nossa família. É ali que a gente tem que aprender a conviver melhor, respeitar o outro, querer bem do outro. Né? Dizer, a paz esteja em você. Mesmo que o outro esteja, né? De outra maneira. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez não. Sede felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Às vezes a colocação aqui, né, é cobrir-se de cinzas, mas às vezes a pessoa medita, né, ela ora muito, ela busca, né, essa postura religiosa, centrada, mas não tem essa maleabilidade, esse traquejo de lidar com o outro. Não consegue, né, estar no mundo, fazer os outros melhores, porque está melhor. Essa é a orientação deles. Aí vejam vocês. A minha felicidade não depende do que acontece ao meu redor, senão do que acontece dentro de mim mesmo. A minha felicidade depende da qualidade dos meus pensamentos. Pronto. Se a gente congelar essa frase e levar, botar na memória, já determinou muita coisa na nossa vida. Porque definitivamente eu entendi que a felicidade não está no outro me agradar, no outro ser aquilo que eu tanto desejo, num filho corresponder à minha expectativa, no meu amigo ser agradável comigo, ter ótimas conversas. Essa não é a felicidade. A felicidade, ela habita em mim, ela tem que habitar em mim. Porque as pessoas, os personagens, eles saem, né? E cada vez que um deles sai, fica um buraco imenso. Então, eu não posso depender do externo para ser feliz. É por isso que é dito aqui. A minha felicidade depende da qualidade dos meus pensamentos. Qualidade. Porque pensar, vão combinar, né? Todo mundo aqui é o melhor diretor que existe. Porque filme a gente produz. E especialmente na hora que quer dormir, não é? Não tem um botão de desliga aqui. Começa a maquinar um monte de coisa, a pensar um monte de coisa. Por fim, a gente dorme por exaustão. Esses pensamentos, eles estão aí, borbulhando nesse momento, porque eu não me preparei para o dormir. Eu não organizei meus pensamentos. Eu não sentei numa cadeira antes. Sabe que isso é muito bom? Para quem tem essa mente conversadora. Senta um pouquinho antes, pega um papel ali, anota o que eu tenho para fazer amanhã. Se organiza. Assim você determinando a sua mente que está tudo bem. Não há preocupação. Agora, quando eu deitar, eu vou dormir. É hábito. E outra coisa importante, vocês sabem que 21 dias, eles determinam uma grande mudança de hábito na nossa vida? Se por 21 dias nós fizermos algo diferente, mas sempre a mesma coisa, eu quero mudar. Eu quero sorrir mais. Então, durante 21 dias, eu vou me propor a sorrir mais. Depois de 21 dias, eu não vou precisar mais pensar e nem lembrar que eu tenho que sorrir mais. É mágico, não é? Pensamento e vontade. Mas que chegou através do quê? Do conhecimento. Aprende. Então, agora eu vou me educar. Assim a gente vai avançando, porque não está lá fora, está aqui. Então, a qualidade dos meus pensamentos, aquilo que eu consumo, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu ouço, as companhias que eu escolho,
Tudo isso é conteúdo, tudo isso é companhia. Então que tenha qualidade para quê? Eu tenha conteúdo para gerar bons pensamentos. E assim, tudo muda à nossa volta. Adoro essa colocação. Tem tudo a ver. Quando eu flor, quando tu flores, e ele flor, nós floresceremos e o mundo florescerá. Como nós falamos tanto em criança hoje, né? Tão bonitinho ver uma criança recitar isso. Mas é a verdade. Quando eu flor, o mundo florescerá. Depende de mim. Eu vou orar, eu vou buscar a casa espírita, eu vou melhorar a minha conduta, eu vou fazer de tudo o que eu puder. Mas enquanto eu não flor, enquanto eu de fato não perfumar, não embelezar, não enriquecer, eu vou continuar na busca. E aí um dia eu vou ter que voltar, não tem jeito. Tem que voltar e me encarar e descobrir se eu sou uma margarida, se eu sou aquela florzinha de capim. Tem flor de tudo quanto é jeito, né? Quem sabe um dia eu viro um lírio. Tem tanta flor linda. Mas eu sou essa flor. Ainda não descobri. E para a gente encerrar, a gente precisa, né, do nosso mestre, porque ele deixou para a gente essa informação. Está aí, reverberando até hoje, só depende de nós a aplicabilidade dela ou não. Ele nos disse, está em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, toda a exemplificação de Jesus, aquilo que foi um ato de extremada violência, né? A conclusão, o arrebatamento da encarnação dele, toda a caminhada dele só o qualificou para nós como nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Nós falamos tanto em boas companhias, em mudanças, mas a receita ela já foi dada há muito tempo. E quando nós conseguimos dar um passinho hoje, daqui a alguns dias eu vou tentar dar outro passo, mas avançar nessa mudança, nessa transformação de vencer o mundo. Ora, que mundo é esse? Jesus veio nos exemplificar para nos dar a força, nos dar o exemplo de que todos nós vamos um dia chegar a essa condição. Afinal, eu acredito que todos desejem ser luz, né? Aliás, eu fico pensando, o que deve ser luz? Ainda estou muito matéria para pensar nisso. Mas aqui, nesse momento, eu preciso dessa orientação. Nós precisamos dessa orientação para entendermos definitivamente que estar aqui é um privilégio e que ninguém está aqui nessa vida, nessa experiência, neste personagem à toa. Foram necessários, às vezes, séculos para reunir esse grupo, só para que a gente viva uma experiência e passe para outra etapa. Foram necessários séculos para reunir um grupo familiar, para que naquele momento, naquele convívio, eu possa fazer curas que estão impedindo a minha alegria de ser, a luz que eu sou, a paz que eu sou. Então, toda e qualquer oportunidade
ela deve ser bem aproveitada. A gente precisa parar. Eu adoro isso de mimimi. Já ouviram isso? Mimimi. A gente precisa parar de mimimi. Queixume, reclamação, a lamúria. Não é fácil, tá? Eu digo em primeira pessoa. Não é fácil. Mas a gente tem que mudar, porque a gente fica chato. A gente afasta as oportunidades. E quando a gente critica, a gente julga, nós estamos, de fato, dificultando esse encontro, né, com nós mesmos e de recebermos a tal herança que nós todos temos direito. Por isso nós precisamos nos aprofundar, estudar, entender em minúcias, porque às vezes a gente devora um livro e naquele livro tem tanta informação que eu poderia aplicar. Mas eu estou ansioso porque tem outro livro muito legal para eu ler também. Eu corro para outro livro e eu deixei de dar um passo adiante em cima daquele conteúdo que eu preciso primeiro pegar, esmiuçar, escolher um tema e aplicar. Depois que eu aplico, tudo bem, consegui, não consegui, aí eu posso partir para outra. Então, quando a gente critica, a gente não vê paz, né? Não existe paz. Uma vez que você critica, você não para mais. A reclamação é assim mesmo, né? A gente abriu a boca, pronto. Para fechar, é difícil. Mas tenhamos bom ânimo, não é? Para isso que a gente está aqui. Tem que haver a esperança, a boa companhia, a orientação, o acolhimento. Tem que haver esse momento em que a gente respire fundo e diga, ok, está aí. Isso pode, de fato, melhorar a minha vida. É um ponto de vista. Mas sempre, e nunca esquecendo que nós temos em Jesus, de fato, o nosso grande mestre. Está ali. A alegria, a paz, a sabedoria e o exemplo acima de tudo. 9h. Hoje a gente está uma beleza, né? Tudo direitinho. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a paz habite em cada um de nós, esteja no coração de vocês, esteja na mente de vocês, e que isso seja um exercício dessa busca dentro de cada um de nós, para que, de fato, aqueles que são pacíficos possam se aproximar. Uma boa noite e muito obrigada pela boa companhia de vocês e pela oportunidade.